Boa tarde, turma. Vamos dar início aos nossos estudos de história, agora no sétimo ano, tá? Eu sei que vocês estão muito ansiosos para nós começarmos os nossos capítulos. Vamos então dar início no capítulo 1, Povos Indígenas, Saberes e Técnicas. Vocês aí podem ver aqui no livro, acompanhando no livro, minha explicação nos slides, mas vocês vão acompanhando, eu vou dizendo as páginas dos livros e vocês vão lendo e comigo e acompanhando, tá bom? Vamos ver aí na página 6 e 7, tá? Povos indígenas, saberes e técnicas. Nessa página, nesse mapa da página 6, vocês vão ver os povos e as suas localidades, tá? Mais ou menos isso. Vocês vão ver. No ano passado nós descobrimos 4 principais povos aqui da América, os mais estudados. Entre eles, astecas, maias, os incas e os tupis, que esses são os povos brasileiros, tá? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os astecas e os maias, que são os povos ali da América Central, por aí, América do Norte, por aí, tá? Vamos então entender eles um pouco, começando pelos astecas. Os astecas, eles se localizam na América Central, tá? Ali onde hoje é o México, onde pedacinhos dos Estados Unidos e tudo mais, tá? Os astecas fundaram então o Império Azteca. Por quê? Porque são os povos guerreiros, eram os povos guerreiros, tá? Eles dominavam todos os seus vizinhos, eles lutavam, faziam guerras. Por quê? O povo asteca começou na cidadezinha que a gente viu lá no passado em Tenochtitlan, que é aquela cidadezinha lá em cima do lago, que eles começaram a crescer, a difundir as suas terras, começaram a crescer o seu território. Como? Fazendo alianças e guerras, tá? Lutando, tá? Ou seja, ele dominava os outros povos. Como assim dominava? Ele chegava lá na guerra, se aquele povo perdesse para os astecas, essa guerra, os astecas dominavam suas terras, crescia o seu império, e essas pessoas que perdiam a guerra viravam tipo submissos aos astecas. E eles tinham algumas coisas para fazer, como nós vemos aí na página 7, certo? Esses povos submetidos aos astecas tinham que pagar imposto, eram obrigados. Ah, professor, e se não pagasse impostos? Impostos? Eles eram castigados e até mesmo mortos, tá? E outros serviam até como sacrifício para os deuses. Eram mortos, isso mesmo, eram mortos. Eram mortos para agradar os deuses. Tá? Esses povos que perdiam a guerra, acontecia isso. E os astecas faziam muito isso, muitas guerras, muito. Tá? Pulando para a página 8 e 9, nós vamos ver o tópico saberes e técnicas, onde nós vamos ver, aqui nessa página 9, que os astecas eram bons construtores, eles faziam muitas coisas. Uma delas, como nós vimos no ano passado e vamos ver agora, foi a construção de uma cidade, da sua capital, em cima de um lago. Tá? Literalmente em cima de um lago, que é Tenochtitlan. Tá? Essa é a capital dos astecas, em cima de um lago. Vocês lembram dos canais e tudo mais. Beleza, pessoal? E eles construíam pirâmides, construíam ruas, cidades. Muito bem, eram ótimos construtores. Além disso, como eu falei, eram guerreiros. Tá? Eles lutavam nas guerras. Eles faziam guerras com muita gente. Além de guerras, alianças. E tinha outras pessoas que eram agricultores nos seus plantios. Claro, né, que tem que comer, não só roubar, mas tem que comer, tem toda a sua plantação, como milho principalmente, feijão, essas coisas, tá? Isso era os astecas. Beleza, pessoal? Vimos os astecas? Vamos focar agora um pouco nos maias. Professor, os maias também eram igual aos astecas? Não. Eles eram totalmente contrários aos astecas. Os maias dificilmente faziam guerras, tá? Primeiramente, é localizado também na América do Sul, mas um pouco distante dos astecas, tipo uma ilha mais distante um pouco dos astecas. Eles eram caçadores e coletores, eles não eram guerreiros de fato, tá? Era uma civilização mais calma, digamos assim, mais científica, tá, pessoal? Deixa eu me apagar aqui. Isso, pronto. Ele era uma civilização mais científica, eram os caçadores e coletores, ou seja, caçavam sua comida, colhiam e tudo mais. Eles viviam
não no império, mas sim em cidades e estados. Como assim cidade e estados? Como vocês lembram, lá na Grécia, nós vimos que existia uma política chamada cidade e estado. Como assim? Não tinha uma figura central, não tinha tipo um rei, um presidente, não, um imperador. Não, não tinha. Era cada cidade, cada pedaço por si. Era um povo, digamos os brasileiros, né? Mas era o povo, os maias. E eles eram divididos em cada sua cidade. Cada um se virasse. Não tinha um rei para mandar em todas as cidades. Não, cada um se virasse. Mas professor, eles eram amigos ou inimigos? Aí depende do momento. Se não tivesse guerra com outra civilização, eles eram inimigos. Agora, se chegasse um povo de fora, digamos os astecas, para dominar os maias, aí eles viravam o quê? Parceiros. Eles se juntavam e metiam pau em quem fosse dominar aquela região ali. Eles já eram separados, que era uma só, mas se precisasse, eles se juntavam e atacavam. Esses eram os maias. Se precisasse, porque como eu falei para vocês, eles não são povos guerreiros. Eles viviam mais na paz, tá? No tópico Sociedade e Economia, na página 11, nós vemos que a sociedade deles era uma sociedade hierarquizada. Tinha a hierarquia, cada cidade tinha hierarquia. Por exemplo, tinha os mais ricos, né, que aquelas pessoas que comandavam ali as cidades, tinha as pessoas, aí vinham os comerciantes, vinham as pessoas, os camponeses, depois vinham os escravos. Professor, vocês que não eram guerreiros? Sim, mas tinha os escravos, que às vezes devia alguma coisa, virava escravo, tá? Tem toda essa hierarquia, ok? Como vocês podem ver aí na página 11. Eles também eram uma sociedade agrícola, ou seja, viviam da agricultura, plantações principalmente de milho, de mandioca, essas coisas mais naturais para eles. E outra coisa, detalhe, hoje existe o chocolate que veio do cacau por causa dos maias, porque foram eles que começaram a manipular o cacau, a transformar em uma bebida naquela época. Só que era uma bebida amarga. E só quem bebia eram os senhores, os reis e tudo mais naquela época. Não só os maias, os astecas também tudo mais. E foram a partir deles que o chocolate apareceu. Tudo por causa dos maias, certo? Obrigado, Maia, por existir o chocolate, né? Ainda bem que o chocolate é bom. Não amargo, o doce. E no tópico Saberes e Técnicas, para finalizar os estudos de hoje, na página 12, nós vemos que eles eram grandes construtores, certo? Eles também construíam as coisas, principalmente construíam pirâmides. Igual do Egito, professor? Não. Era parecido, mas um pouco diferente da do Egito, como vocês podem ver aí na página 12, onde tem essa pirâmidezinha que eles construíram. Era o quê? Eram os templos de adoração aos deuses, aos seus deuses. E eles criaram isso. Tá? Eles eram ótimos construtores. Muitas pirâmides foram destruídas com a civilização europeia, quando chegou na dominação aqui, mas outras existem até hoje, são pontos turísticos, né? Tem até vontade de ir lá, quem sabe. Mas são esses locais muito bonitos lá no México, lá nos Maias, que hoje é o México, na verdade, tá? Pessoal, é isso. Não tem nada de difícil. Rapidinho uma aula, explicadinho, mastigadinho, bem simples para vocês, mostrando as páginas, explicando cada ponto, cada assunto aqui do livro. Na próxima aula nós vamos terminar o assunto falando sobre os Incas e os Tupis, tá? Vocês vão sentir um pouco de diferença, porque as próximas aulas, a partir dessa, na próxima, já vai ser umas aulas um pouco mais diferentes. Vocês vão ver que eu estou em outro local. Por quê? Porque foram gravadas no ano passado, para a turma do ano passado. E eu vou passar para vocês, porque é o mesmo assunto. Tá? Então vocês vão ver um pouco de diferença, mas depois vai voltando ao normal, do jeito que era antes. Tá beleza, pessoal? Então, espero que não sinta diferença. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no WhatsApp que a gente desenrola, beleza? Então, até a próxima aula. Valeu!